que nós vimos na aula passada? Na aula passada, as 2 últimas aulas, nós tratamos a questão da otimização. Né? E falamos muito do escalonamento de serviço como sendo a mais efetiva. Né? Ou seja, a movimentação de jobs de um horário crítico para outro horário menos crítico. Perfeito. E ressaltamos de que entre processador, entre código de programas, entre otimizar código e otimizar disco, o que traz resultados mais à vista é mexer com disco. E disco, nós tínhamos comentado que existem alguns custos, como movimento de braço excessivo e o tempo para eu chegar ao setor ou ao cluster que eu quero pegar. Esse tempo, no total, fica em torno de uns 8, 9, 10 milissegundos, o que torna o acesso ao disco 1 milhão de vezes mais demorado que acessar o dado na memória. Então, aí discutimos várias estratégias e, primeiramente, de diminuir o número de acessos ao disco. Né? E nós falamos aí que talvez fosse a mais efetiva seria dimensionar adequadamente o buffer do cache de disco. Né? Então, deixando um tamanho apropriado para pegar, né, o arquivo, né, porque lembra de que cada vez que eu quero pegar um registro, 99% das vezes eu pego um bocado de bytes do disco e transfiro no cache de disco. E eu faço a búsqueda aí dentro. Porém, se eu não encontrei o registro que eu quero, eu volto para o disco para pegar outro bocado a mais. Então, a búsqueda de um registro pode causar erros de cache, né? Ou seja, falhas no cache, ou seja, não consegui o registro. Então, eu tenho que ir várias vezes ao disco, o que demandaria um tempo adicional muito alto, né? Para buscar um registro. Aí, o que nós ressaltamos foi que eu deveria dimensionar o tamanho do buffer, um tamanho adequado para eu diminuir a ida e vinda ao disco várias vezes. Né? E o ideal é encontrar o registro no cache. Qual que é a probabilidade de eu não encontrar? Grande. Dependendo do tamanho do arquivo em disco, pode ser que você precise de várias leituras no disco. Né? Então, a ideia é dimensionar esse buffer de um tamanho para diminuir a ida e vinda ao disco várias vezes. Aí depois nós comentamos de outras estratégias, como diminuição de fragmentação de disco, né? Diminuição do movimento do braço, pela gravação na forma de cilindros. Né? Falamos que para diminuir a fragmentação, eu deveria de organizar os arquivos nas trilhas externas, nos cilindros externos, os arquivos mais usados, mais permanentes. E nas trilhas internas, os arquivos menos usados, mas no sentido de mais voláteis. Né? Então, isso nós explicamos, de que isso aumentava a minha probabilidade de encontrar mais espaços contínuos disponíveis para receber novos arquivos, que eventualmente se encontram em fita. Então, discutimos várias estratégias, mas muitas dessas estratégias elas têm que ser ajustando-se pouco a pouco, né? Pouco a pouco. Né? Por exemplo, o tamanho do fator de bloco do cache para um determinado arquivo é uma questão que tem que ser ajustando-se pouco a pouco. Né? Porque é difícil acertar esse tamanho ideal no início. Ok. Então, é um processo que nós falamos, um processo contínuo, um processo longo.
né? De ir ajustando um pouco. Muito bem. Aí, o que acontece? Eu tenho muitos processos, muitos jobs a serem monitorados, né? Posso chegar a 300, 400 processos e eu tenho que dar solução para todos eles. Esse é o problema. Mas é difícil já dar a solução para um, muito mais para 300 na lista, na fila de espera. Então, o processo de otimização é um processo não simultâneo, pessoal. Não é um processo que dura um mês, não. É um processo que pode durar até anos, né? Então, eu tenho muita coisa para melhorar ao longo de um ano, 2 anos. Por isso que nós falamos de que um sistema computacional, quando é projetado, ele é projetado para viver 5 anos. Mas como que eu faço para que o sistema dure 5 anos? Otimizando o sistema. Continuamente. Ou seja, a otimização que eu faço hoje, ela tem que sempre estar sendo, ou seja, ela vai ter efeito daqui a 6 meses, nos próximos 6 meses. Mas depois vai continuar eu tendo outras demandas. Então, é um processo longo, né? E especialmente porque eu tenho muitos processos que eu tenho que otimizar todos eles. Tá? Então, vocês vão concordar comigo que esse processo é muito árduo, demanda muito tempo. E eu preciso dar soluções rápidas. Eu já sei que vai demorar muito, mas só que eu preciso ser proativo e preciso dar soluções para tentar propor alguma melhoria no sistema. Né? Ou seja, eu não quero me cruzar de braços, eu quero dar alguma solução, pequena que seja, mas uma solução, né? Rápida. Mas eu sei que as soluções vão ser aprimoradas ao longo dos meses. Por que não dizer ao longo dos anos? Então, a metodologia, a avaliação de desempenho, entende que existe um desafio aí a ser enfrentado. Ou seja, eu tenho muitos processos para os quais eu tenho que propor soluções, mas é um processo muito demorado. Então, a metodologia para planejamento de capacidade propõe a aplicação de uma etapa chamada de meta-otimização. O que significa meta-otimização? Significa, pessoal, replicar a solução que eu dei para um determinado processo para outros processos. Professor, mas como assim vou replicar a mesma solução? Vai funcionar? Eu vou falar o seguinte para você. É uma proposta. Qual que é o objetivo? Tentar ser rápido em solução. Mas você está duplicando a mesma solução para um que para o outro. Aí eu digo para vocês, mas se eu controlasse quem que pode receber a mesma otimização, então tá bom, né? Ou seja, vamos falar em termos clínicos, que estamos vivendo exemplo de pandemia. 2 pessoas que têm os mesmos sintomas, a mesma evolução, podem ter o mesmo procedimento de cura, né? Ou seja, o mesmo tratamento. É isso que vamos fazer. 2 pacientes que apresentam os mesmos sintomas e o mesmo processo evolutivo, além de ter características muito parecidas, idade, né? Então, nós podemos repetir o tratamento de uma pessoa para outra. É isso.
que se propõe com a meta-otimização. Vai ser efetiva 100% em ambos? Tomara que sim. Mas pode ser que existam alguns desvios. Ok, se eu vendo alguns desvios e observando que o paciente não reage, o segundo paciente não reage, então vou tentar mudar, ajustar a posologia, né, o tratamento. Tá? Mas isso que acontece na nossa vida hoje, nossos exemplos, infelizmente, são de saúde, eu aplico da mesma forma para um sistema computacional. Tá? Então, a aula de hoje é meta-otimização. Tá? Okay? Pessoal, alguém gostaria de lançar alguma pergunta? Doutora Ana, doutor Daniel, Eduardo, João, Luiz, Luísa, Pedro, Victor? Alguma pergunta? Por enquanto, não, professor. Ok. Vamos embora, então. João, vamos embora. Então, estão conseguindo ver, por favor, a tela que eu estou compartilhando com vocês? Da meta-otimização? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Mais ou menos o que eu falei minutos atrás. Tipicamente, durante o horário de pico de uma empresa, por exemplo, financeiro, bancos, existem de 300 a 400 processos distintos sendo executados. Processos desde uma abertura de conta até um fechamento de conta, até um relatório, tudo isso. Em bancos digitais, esse número pode chegar até 600. Tantos serviços que aparecem por aí, tantos aplicativos que aparecem. Sendo o objetivo otimizar o sistema de forma rápida e eficiente, pode levar muito tempo para atingir uma condição ótima. Nós já entendemos isso. Né? Ótima de operação quando considerado esse volume de processos sendo executados. Ou seja, vou levar anos para fazer isso. Se fizer um por um, né? Um por um. Então, é sugerido, pessoal, replicar ações aplicadas para certos processos para outros processos similares, porque nós falamos dos pacientes aí. Esta ação não garante a eficácia, porém é eficiente na direção por uma otimização global. Tá? Então, não garante que o que eu estou fazendo seja o melhor para o paciente. Porém, ela é eficiente no direcionamento para obter uma otimização global do sistema. Tá? Ok. Vamos embora. Então, quando eu quero otimizar um sistema globalmente, eu quero chegar lá no fundo, lá embaixo, lá onde eu falo mínimo global. Objetivo difícil de ser alcançado. Ou seja, o que significa isso? Que eu tenho meu sistema otimizado idealmente. Tudo trabalhando perfeitamente. Não é. Isso é utópico. Isso é utopia. Tá? Mas utopia é a nossa inspiração. Eu quero chegar lá, é nessa direção. Tá? Então, à medida que eu vou otimizando o sistema, propondo replicar tratamentos para um processo, para o outro, o que eu estou fazendo é caminhar nessa direção para chegar ao mínimo global. Então, inicialmente, eu tenho uma baixa otimização, né? Porque só aplico minha otimização em 1, 2, 3 processos. Mas se eu começar a duplicar soluções, eu consigo chegar a outro mínimo local. Tá? E assim caminhar a outros mínimos locais, os que seriam objetivos mais permanentes, onde eu, na verdade, vou terminar trabalhando. Tá? Então, pessoal, nosso objetivo, nossa cenoura, sempre o mínimo global. Porém, todos os meus trabalhos de otimização vai significar em chegar a mínimos locais, que são muito válidos. Tá? Então,
eu não sou eficaz, totalmente. Não sou eficaz, porque eu não cheguei no mínimo local, no mínimo global. Se eu não cheguei ao mínimo global, eu não sou totalmente eficaz. Porém, eu sou eficiente para caminhar nessa direção. Tá? Então, pessoal, onde que nós queremos trabalhar? Queremos trabalhar nessa região, né? Dos objetivos mais permanentes. Tá? Trabalhar aqui embaixo, utopia. Eu não vou chegar. Trabalhar aqui em cima, não, né? Tem muita coisa que podemos caminhar aí. Tá? Então, a meta-otimização é isso. Tratar, replicar rapidamente soluções para chegar o mais rápido, não chegar o mais rápido, e se caminhar mais rápido na direção do mínimo global, que é utópico. Tá? Beleza. E vamos ver que tipo de medidas eu poderia replicar. Não são todas as ações que podem ser replicadas. Por exemplo, recodificação de código não é efetiva e não se aplica. Eu tenho 2 programas com lógicas diferentes, similares, mas tem lógica diferente. A recodificação, se for a mesma pessoa que codificou os 2 aplicativos, então ele pode aprender com uma codificação no outro. Mas, em geral, não é muito efetivo. Tá? Não é efetivo. Escalonamento de serviço, aquilo que nós já comentamos, de trocar um job de um horário para o outro, também não tem, isso não pode ser muito replicado. Tá? Ou seja, não é efetivo. Tá? Não é efetivo. Ajustar o fator de bloco, sim. Ou seja, saber quanto tem que deixar de cache de disco para um determinado arquivo, isso sim diminui o número de I/O, isso aí é efetivo. É isso que eu repito. Tá? Por que parto do princípio que ela é boa? Porque, a princípio, eu não sei qual é o fator, o tamanho do bloco ideal para um arquivo. Eu não sei. Então, qualquer sugestão para encontrar um tamanho ideal, tá bom demais. Então, ela é efetiva por causa disso. Tá? Mas, como falei para vocês, é um ajuste permanente. A reorganização de arquivos em disco, ou seja, quem vai primeiro, quem vai depois, é efetiva? É. Porque eu diminuo a fragmentação, e diminuo o movimento de braço, e diminuo a latência. Tá? Então, essas 2 são as que eu poderia replicar. Ok? Tá? Alguém está perguntando alguma coisa aqui? Vamos ver. Ah, tranquilo. Muito bem, Aninha. Muito bem. Então, pessoal. Então, em que consiste, ou seja, quais são os procedimentos para replicar? Primeiramente, vocês estão vendo aqui um exemplo de uma clusterização. Veja bem que na transparência anterior eu falei assim, né? Então, é sugerido replicar ações para certos processos, ações aplicadas a certos processos para outros processos similares. Essa palavra similares é muito importante. Né? Então, como sei que 2 processos são similares? Se eles têm o mesmo consumo de CPU, têm o mesmo consumo de memória, têm o mesmo consumo de I/O, né? Então, eu posso considerar que eles são similares nesses aspectos. Tá? Então, isso me inspira, pessoal, a pensar em técnicas de clusterização. Tá? Então, se eu aplicar técnica de clusterização, eu encontro grupos similares de processos. Então, aqui eu estou tentando ilustrar essa ideia. Esse primeiro círculo aqui reúne um conjunto de processos que são similares.
Pode ser em memória, CPU, em disco, em paginação, etc. Os outros aqui são um pouco similares. Tá? Então, se eu decidimos que o fator de bloco para esse processo aqui seja de 1 megabyte, para esse daqui, significa que eu posso replicar a mesmo fator de bloco para todos os processos que são similares ao vermelhinho. Tá? Esse daqui precisou de 2 megabits. Perdão. Tá? Então, todos os processos que estão dentro desse grupo recebem também 2 megabytes. Então, eu estou replicando. Isso aí é meta-otimização. Agora, é eficaz isso que eu estou fazendo? Tá certo? É eficaz? E vai resolver o problema do azulzinho? Não. Mas vai caminhar na direção do mínimo global, né? Ou seja, eu vou ser eficiente no caminho do mínimo global. Tá? Então, isso consiste a meta-otimização, encontrar processos similares e replicar a mesma solução. E esse processo é contínuo, né? Porque pode ser que depois, no futuro, eu descubra que não era melhor 1 megabyte, e se era melhor 3 megabytes. Então, eu volto a fazer meta-otimização e vou reajustar. Tá? Isso me dá agilidade para propor soluções. Beleza. Procedimentos. Vamos lá. Os procedimentos formais para que isso aconteça. Tá? Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Está tranquilo, Aninha? Tudo certo, professor. Tudo certo, beleza. Tá bom, vamos embora. Procedimento. Para cada processo, né, do processo, considerar aspectos quantitativos e qualitativos. Tá? Então, eu vou montar um vetor com as características qualitativas e quantitativas. Tá? Vamos dar um exemplo. O que é variáveis qualitativas? Bom, sistema ao qual o processo está vinculado. Vamos dar um exemplo. Saldo de conta corrente, extrato de conta corrente, retirada de dinheiro da conta corrente. Todos esses 3 serviços pertencem ao sistema de conta corrente. Então, sistema ao qual o processo está vinculado. Né? Então, eu tenho 3 processos que pertencem ao mesmo sistema, conta corrente. Um é saldo, outro é extrato, outro retirada de dinheiro. Né? Tempo que fica disponível o serviço. 24 horas, no caso de conta corrente. No caso de serviços de compra e venda de ações, ele fica disponível por um período. Começa às 10 e termina às 6. Então, eu tenho um tempo em que o serviço fica disponível. Esse é um aspecto qualitativo. Outro aspecto qualitativo, turno de disponibilidade. Ou seja, ele é um processo que vai de manhã, que é à tarde, que é à noite, que é à meia-noite, etc. Tá? Então, também são vários aspectos, várias variáveis, do aspecto qualitativo. Tá? Vamos a um exemplo de variáveis quantitativas. Consumo de CPU, consumo de memória, número de I/O, etc. Ou seja, tudo que é número, para representar a natureza do processo. Tá? Então, eu tenho essas 2 variáveis. Esse é o primeiro passo, é isso. Caracterizar os processos por esses 2 conjuntos de variáveis. Próximo passo. Buscar por grupos por meio de
técnicas de clusterização. Agora vamos lá. Solução número 1. Tá? Ou seja, vou aplicar clusterização, né? Porque o que mostrei aqui é o resultado da clusterização. Então, primeira solução. Tratar tudo como variável numérica, transformando variáveis categóricas em numéricas. Aí eu uso caminhos. Veja bem, pessoal. Eu junto essas duas variáveis, quali e quanti. Junto. Todo mundo concorda que as quanti são números. E essas daqui são categóricas. Turno, manhã, tarde e noite é categórico. Tá? Sistema ao qual pertence, categórico. Tempo que fica disponível o serviço, isso é categórico. Tá? Embora pareça número, né? 10 horas da manhã, 6 horas da tarde, tá certo? Então, isso é número. Tá? Pode ser uma categoria, né? Ela fica assim entre número e uma interpretação mais categórica. Tá? Então, pessoal, quando vocês estão estudando caminhos, tradicional, algoritmo, a Cris já deve ter tratado isso. São variáveis, caminhos é aplicado a variáveis numéricas, porque o que calculo internamente é distância euclidiana. Quando eu tenho dados misturados com qualitativos e quantitativos, então eu tenho um problema. Eu não posso utilizar caminhos. Acabou. Então, a primeira solução é transforma variáveis numéricas, categóricas, em numéricas. Aí que vem o bicho. Toda transformação tem um custo, pessoal. Tem um preço. Mas, enfim, eu posso. Sistema de conta corrente. Em vez de falar de sistema de conta corrente, vou chamar ele de 1. Sistema de aplicações financeiras, 2. Sistema de consulta a empréstimo, 3. Ok. É 1, 2, 3. Tá? Eu estou transformando para número. Só que eu estou destruindo um pouco a informação. Estou destruindo a informação. Isso está claro para vocês, pessoal? Está claro isso, essa transformação que eu fiz, 1, 2, 3, mas que eu praticamente não gosto de fazer, mas é possível fazer? Entenderam essa parte aí? Pode fazer ela mais uma vez, professor? Tá, vamos lá. Vou dar outro exemplo. Vamos pensar Estado Civil. Estado Civil é solteiro, casado, viúvo, divorciado. Solteiro, eu quero transformar essa dados categóricos em dados numéricos. Aí alguém fala assim, não, solteiro é 1, casado 2, divorciado 3, desquitado 4. Aí eu pergunto, por que você deu essa ordem de número 1, 2, 3, 4 para solteiro, casado, viúvo, divorciado? Não existe outra ordem possível. Observem que a distância euclidiana, ele vai subtrair, por exemplo, solteiro é 1. Se eu comparo duas pessoas solteiras, as duas têm 1. Então, 1 menos 1 ao quadrado é 0. Ótimo. 1 menos 1 ao quadrado é 0. Ou seja, intrinsecamente, tá? São as duas iguais. As duas pessoas são iguais. Porque quando eu pego, ambas são solteiros, é 1, outro é solteiro, é 1, 1 menos 1 ao quadrado, 0. Isso me indica que ambos são iguais. Quando eu coloco um com solteiro e outro com casado, aí eu estaria fazendo uma diferença entre 1 e menos 2. A diferença é 1 menos 2 é menos 1. Ao quadrado é 1. Opa, há uma distância entre eles de 1. E se eu pego 1 com desquitado, ou seja, solteiro é 1, desquitado é 4. Quando eu faço a diferença é 3. 3 ao quadrado é 9.
Então, significa que ele está mais afastado dos casados e dos solteiros? Não, não necessariamente. Ou seja, houve um erro. Não um erro. Há um peso na transformação do dado categórico em dado numérico. Porque eu estou fazendo transformação e estou perdendo a essência do problema. Tá? Pessoal, em data mining, tá? Às vezes as pessoas fazem essas transformações, são válidas, mas tem implicações. Essa transformação. Tá? Então, mas essa é uma primeira sugestão. A primeira sugestão é transforma tudo para numérico, mas tem um preço. Mas qual que é o ganho com isso? Você vai utilizar um algoritmo simples, Caminhos. Porque Caminhos só trabalha com dados numéricos. Ah, mas estado civil não é numérico. Intrinsecamente não, você está mudando a cara dele. Mas ele, quando você muda a cara de um dado categórico para número, você está mudando só dando maquiagem. Mas no fundo, ela é uma categoria, não um número. Mas é a primeira sugestão. Válida, mas é a primeira. Solução número 2. Tratar tudo como variável categórica. Fazendo o contrário, transformando numéricas em categóricas. Você está errado aí. Variáveis numéricas em categóricas. Tá? Então, vamos ver. Consumo de CPU. Até 10 horas. Como que transforma para variável categórica? Consumo baixo. Entre 100 horas e 200, consumo médio. Acima de 200 horas ao mês, consumo alto. Então, eu transformei o dado numérico em dado categórico. Mas tendo uma ordem de discretização por intervalos. Tá? Então, quando eu faço isso, eu posso tratar tudo como categórico. E aí eu utilizo o algoritmo Camotes. Principalmente, a solução 2 é a melhor que a solução 1. Tá? Tudo passo para categórico com critérios. Os números normalmente é feito através de intervalos. Idade, por exemplo. Idade, não temos nossa idade, dado numérico. Posso passar para categórico? Sim. Pode colocar criança, adolescente, jovem adulto, adulto maior. Então, eu criei dados categóricos. Aí eu utilizo Camotes. Tá? O algoritmo Camotes. A terceira solução, pessoal, é agrupar primeiro pelas variáveis categóricas. Ou seja, agrupo todo mundo que é do sistema de conta corrente. Primeiro por isso. E depois, identificado esse grupo, aplico caminhos, considerando as variáveis numéricas. E nessa ordem, a melhor é a 2, depois a 3 e por último a 1. Ok, pessoal? Beleza? Perguntas até aí? Me dê um joinha se está tudo bem. Pode seguir. Ok, muito obrigado. Pessoal, mandem joinha aí. Todo mundo, mandando joinha aí. Quero saber quem que está presente. Ninguém está presente, Vitor, tá vendo? Ah, vamos ver. Chegar nos joinhas. Opa, Eduardo tá aí. Ah, não, porque eles estavam mandando na tela, professor. Não estavam mandando no chat, não. Ah, E e como agora que tem eu... as ações. Tem. Como que é ações aqui? Como que eu chego lá? Acho que é no Teams mesmo. É. Teams. É uma opção do lado de abrir o chat. Ah, peraí, eu tô curioso agora. Ações? Não tá vindo? Eu prefiro que mandem pelo chat mesmo, viu, pessoal?
Todo É no mundo mesmo pelo lugar chat. que levanta a mão para falar. Agora eles adicionaram mais umas funções. Ah. Ô, pessoal, deixa eu perguntar aqui para vocês. Vocês já tiveram alguma avaliação? Eu já. O professor está lançando no Canvas ou no SGA as notas? Ah, não avaliou ainda não. Mas os professores falaram que estava indo tudo pro Canvas e do Canvas ia prestigiar depois, né? É verdade. Enfim, vamos ver o que vai dar isso aí. Mas tudo bem, vamos lá. Muito bem, então vamos continuar. Eduardo já se manifestou também aí, muito bem. Eu não tenho essa opção. Eu não tenho essa opção, que o Eduardo está me mandando aí. Engraçado, hein? Por que será? Beleza. Tá bom, Eduardo, muito obrigado aí por me indicar. Mas a minha versão não está tendo, não. Vou ter que reinstalar, possivelmente. Muito bem, pessoal, vamos continuar então. Tá? Então está claro isso, entre as três soluções, eu prefiro primeiro a segunda, depois a terceira e por último a primeira. Tá? Esse é mais ou menos uma aula. Então, esse processo, né, pessoal, como eu falei para vocês, ele não me leva ao mínimo global, mas leva pouquinho a pouquinho nessa direção. Então, eu tenho um escalonamento, perdão, eu tenho uma melhoria do sistema, né? Pouco a pouco, né? Eu vou saindo do caos, tentando minimizar esse caos, no mínimo um ano. Né? Eu já estou fazendo esse escalonamento e também outras ações de otimização e de meta-otimização, que nós falamos. Ou seja, tudo isso em conjunto, né? Outras otimizações, aplico escalonamento, e tudo isso minimamente um ano, mas eu espero que aconteça essa atenuação do caos, né? Mas que vou chegar à condição perfeita? Não, eu preciso de mais um ano, mais 2 anos, mas, verdade, eu nunca desisto. Sempre tem alguma coisa para fazer. Tá? Então, pessoal, então, até a etapa 6, essa meta-otimização, tá? São medidas corretivas. Tá? Eu estou tentando corrigir problemas que existem. Né? E lembrando que, pessoal, eu preciso aplicar a otimização em todos os horários de pico. Lembrem que eu falar para vocês que eu não tenho um horário de pico. Eu posso ter um horário de pico e vou começar por ele. Mas eu tenho outros horários de pico que eu não posso descartar. Porque esses horários de pico, eles se podem transformar nos piores horários de pico no futuro. Tá? Então, é um trabalho contínuo, tá? Tem muito tempo aí para poder vocês otimizarem no sistema aí. Tá? Por isso que no final, no início do semestre, nós falamos assim, os maiores prejuízos em TI é a falta de financeiros. É a falta de uma mentalidade voltada para extrair o máximo de benefício do sistema, do investimento que eu fiz. Ou seja, temos muita coisa para fazer aqui. Então, qual que é o alvo, né, da nossa otimização? Ter esse comportamento no círculo amarelo que eu coloquei. Veja bem, o que eu tenho antes? Carga aumentando, tempo de resposta aumenta, é lógico. A utilização da CPU aumenta, a memória aumenta e a paginação começa a aumentar. Esse gráfico não está atualizado, tem um erro. A paginação não poderia ter chegado a 30 aqui, não. Devia ter chegado antes a 30. Tá? Antes. Então, o que eu espero que aconteça com minha otimização? Eu espero que a carga continue aumentando. Perfeito. Mas o tempo de resposta está caindo.
a utilização do processador caindo, memória caindo, mas também não muito grande, né? Memória sempre é um recurso escasso. E a paginação, obviamente, caindo, para ser. Tá? Então, é esse o cenário que eu procuro obter, certo? Que eu procuro obter quando eu aplico otimização. Ou seja, ir contra as leis da natureza, né? Carga aumenta, tempo de resposta cai. Pô, que beleza! E como que eu faço isso? Trocando hardware? Não. Mexendo com aquilo que eu tenho aí. Mas onde, professor? Carga. Jobs, mudando de horário, aumentando o tamanho do cache, eliminando fragmentação, enfim, é isso que a gente faz para melhorar o desempenho do sistema. Tá? Perguntas até aí, pessoal? Acho que não. Não? Muito bem, Daniel. Muito bem. Faço uma pergunta para vocês. Todo mundo... Nós temos falado nas aulas passadas sobre curvas de desempenho. Você já tem na cabeça o que é a curva, o formato da curva. Uma reta para a utilização, uma curva para o tempo de resposta, né? Isso foi tirado do sistema, né? Ou seja, essas curvas, né, pessoal? Eu construo curva para o tempo de resposta, se vocês lembram, e reta para a utilização, em função da carga. Né? Se a carga aumenta, o tempo de resposta é maior, né? Como esperado, certo? Quando eu otimizo, essas curvas típicas do sistema mudam? Jogo essa pergunta para vocês. Quando eu otimizo o sistema, as curvas típicas de desempenho do sistema mudam ou não mudam? E aí, pessoal, jogo para vocês, tá? Professor, acho que depende, que igual depois de você otimizar, se você tiver uma carga de trabalho maior, você ainda pode continuar ali na mesma utilização, só que você vai estar fazendo mais trabalho com a mesma utilização. Não sei se ficou claro o que eu falei. Sim, sim. Só um minutinho, deixa eu ver se eu acho aqui uma transparência, onde eu posso mostrar isso. Só um minuto. Eu vou fazer uma pergunta. O que você falou está certo, tá? Mas eu não sei se ela exatamente respondeu o que estava querendo. Tá. Eu vou descompartilhar um minuto e vou compartilhar outra tela. Por favor. Essa tela, esse slide nós já vimos na edição 1 da metodologia. E eu estou visualizando como que a carga, como a utilização muda com respeito à carga e como o tempo de resposta também muda, né? Então, com respeito à carga, né? Uma é exponencial, a outra é linear. E o ponto vermelho indica a condição do meu sistema, como que ele está trabalhando, né? Neste ponto vermelho, estou acima do combinado, né? Isso é muito ruim, né? Porque pode determinar o fim da vida útil do sistema, né?
quanto mais me aproximo de 100%, a carga de trabalho aumenta, me aproximo mais de 100%, o tempo de resposta dispara. Minha pergunta é o seguinte: essas curvas, esses perfis da carga de trabalho, em função do tempo de resposta da CPU, muda se o sistema for otimizado ou não? Ou essa é uma característica do sistema? A pergunta para vocês, tá? E aí, pessoal, alguém me respondeu aí? Pergunta de 1 milhão. Vocês estão vendo esse gráfico aqui, né? Minha pergunta é: se eu otimizar, isso aqui representa, né, o raio-x do sistema. Como que o tempo de resposta muda com a carga, como que a utilização muda com a carga, né? Aí eu consigo saber onde que eu estou operando no sistema. A pergunta é: se eu otimizo, essas curvas mudam ou não mudam? Eu acho que se você faz isso, ela muda. Se aplicamos otimização, você acha que muda? Eu acho que muda, porque a forma com que esse nosso sistema, né, vai fazer essa carga, ela vai ser diferente, né? Assim, se você otimiza ela pode ser mais rápida. Então eu acho que muda. Tá certo. Muito bem. Muito bem, Vitor. Então, vamos lá. Vou explicar o que vai acontecer, tá? Com mais detalhes. Perfeito. O que o Vitor falou... É o Vitor que falou mesmo, né? Só confirmando. Foi. Sim. Então, vamos agora... Vou compartilhar a tela de novo agora aqui. Exatamente o que o Vitor falou. Tem que mudar. Tá? Então, veja bem. Próximo slide. O objetivo da otimização é mudar o ponto de operação, o que ocorre naturalmente com a diminuição da carga e da carga de trabalho. Porém, toda otimização altera as curvas de desempenho. Então, veja bem, eu coloquei aí, intencionalmente, o outro pontinho vermelho fora das curvas de desempenho atual do sistema. A propósito, justamente para vocês observarem que eu quero sair do ponto em que eu estou para o outro. Se eu tivesse colocado o pontinho vermelho em cima da curva, eu poderia fazer uma pergunta para vocês. O ponto vermelho mudou porque a carga diminuiu simplesmente porque houve critérios ou houve uma otimização? Está me entendendo a pergunta? Se eu tivesse colocado o ponto vermelho em cima da linha marrom, aí eu faço uma pergunta. O sistema mudou seu ponto de operação por causa da mudança de carga ou também pela otimização? Resposta. Se o ponto estivesse em cima ali dessa linha, eu creio que seja por causa da... Não, fala de novo quais que eram as duas opções. Ok, beleza. Era a primeira que você tinha falado. Tá. Eu estou perguntando assim, se eu tivesse colocado o segundo ponto vermelho
em cima da linha marrom, em cima literalmente. Ou seja, houve uma movimentação do ponto vermelho de cima, caiu para baixo, mas em cima da linha marrom. A pergunta é, isso é o resultado de somente mudança de carga de trabalho ou de mudança de carga de trabalho com otimização ou somente por otimização? Se o ponto estiver em cima, eu acho que é só na mudança da carga de trabalho. Perfeitamente. Perfeitamente. É isso aí. Tá? Se estiver na mesma curva, então é somente carga de trabalho que mudou. Ou seja, o meu sistema não está otimizado, só tem uma diminuição da carga. Pergunto para você, ou para vocês, você está indo bem. Qual que é a ação de otimização que levaria a esse ponto vermelho para baixo, mas porém na curva marrom? Qual que é a otimização que aconteceria nessa situação? Nós estudamos vários critérios de otimização. Se eu tiver, ou seja, a tua resposta, Vitor, é correta. Propriamente dito, a otimização não muda. Ou seja, a otimização não leva do ponto vermelho para outro ponto vermelho em cima do marrom. Não sei. Mas existe uma otimização que faz isso. Que não é bem otimização. Eu vou lembrar aqui para vocês. Eu falei isso bem claro na aula. Eu vou desmarcar aqui e vou trazer essa aula aí de novo. Alguém lembra aí? Não escutei, Vitor. É aquela que você diminui as portas de acesso ao sistema? Exatamente. Exatamente. Hoje eu tô... Que isso? Está inspirado. Está magnífico. Está inalcançável. Como que é? Escolinha do professor Raimundo, né? É que eu vi aqui que essa ação, ela não é considerada especificamente de otimização. Uma otimização, mas ela dá um resultado rápido, né? Exatamente. Ou seja, aí está aí. Estão vendo a tela aí? Diminuir as portas de acesso ao sistema, esta ação não é considerada especificamente uma otimização, somente uma ação paliativa. Perfeito. Tá? É perfeito. Ela não é otimização, porém, ela pode mudar o ponto de operação. Tá? Beleza. Muito bem, muito bem. Muito bem. Tá? Então, pessoal, a ideia é incorporar, né? É incorporar o pensamento da avaliação de desempenho. E é isso, né? Porque a gente começa a entender melhor as coisas e nem precisamos já nos preparar para a prova, né? Porque fica a coisa muito, muito óbvia para nós, né? É isso aí. Deixa eu ver se estão compartilhando agora a tela. Ok. Então, esse pontinho vermelho, né? Ele pode trazer muitas questões, né? Muitas questões. Mas, se eu quisesse, se o meu ponto vermelho passar para baixo, né? Passar para baixo, fora da linha curva, isso significa que houve uma mudança na carga e também uma otimização. Então, eu tenho isso. Mudanças de curva de desempenho. Toda otimização altera as curvas de operação dos sistemas computacionais. Todas. Então, eu pus... Mas nessa curva aqui, certo? Se eu tivesse descido o ponto direto aqui, seria só otimização. Como eu levei o ponto para baixo e para a esquerda, é otimização com diminuição de carga de trabalho. Perfeito, pessoal? Beleza.
Isso aí, por favor, peço para vocês. Prestar atenção a isso aí. Isso é uma questão que pode vir numa prova aí. Tá? Saio de um ponto, vou para o outro. Se eu saio vertical, otimização e carga mantém. Se vou para canto aqui, houve diminuição de carga e houve otimização. Se eu vou para o lado esquerdo, em cima da linha marrom, então, o que houve foi simplesmente uma mudança de carga. Se eu continuar na mesma linha. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. E aqui, né, pessoal, então, mostrando aí para vocês, eu tenho várias curvas de desempenho. Meu objetivo qual que é? Chegar no estágio 3. Eu quero estar no estágio 3, não quero 1, 2, eu quero 3. Tá? Isso significa o quê? Que minha carga de saturação do sistema aumenta. Ou seja, se hoje, se eu estiver trabalhando no 1, a carga que derruba o sistema é 100.000 requisições por minuto. 1.000. Com minha otimização, agora se transforma em 2.000 requisições por minuto. Eu estico a saturação do sistema. Logo, ou seja, estou me afastando da vida útil. E que não? Estou afastando da fase de superutilização. Pergunto para vocês. Me afastar da fase de superutilização me garante que eu estou dentro da vida útil do sistema? Me afastar da fase de superutilização significa que eu estou garantindo a vida útil do sistema? Sim ou não? O fato de me afastar da superutilização, ou seja, do 100%, faz que eu garanta a vida útil do sistema? Acho que ajuda, né? Então, sim. Sim, em teoria sim, ajuda, né? Ajuda. Por que ajuda? Porque o Vitor está falando que ajuda. Porque quando eu estou me afastando, otimizando o sistema, né? Estou levando a carga de saturação de 1.000 requisições por segundo para 2.000, eu estou deitando essa reta. E o que acontece com a curva? Estou deitando ela também. Ou seja, aqui estava muito em P, agora está deitando aqui, está deitando. Então, mas isso não me garante a vida útil. A vida útil do sistema está aqui, ó, essa linha verde, o LNS. Tá? Então, na verdade, toda otimização está deitando a curva. Favorece a vida útil, mas não me garante. Tá? Então, todo o processo de otimização me afasta da superutilização, mas não me garante a vida útil. Por quê? Vai depender de onde que está a reta do LNS. Se ela está embaixo ou está mais alta. Tá certo? Né? Então, ele ajuda, mas não garante. Não garante. Não garante. Porque vai depender de onde me encontro. Se eu estou, por exemplo, no meu mouse aqui, tá vendo minha mãozinha aqui, na primeira curva 1, e otimizo o sistema, eu vou estar aqui embaixo, para essa carga. Tá? Mas a trajetória que eu seguiria seria essa aí, a 1, o que me levaria mais rápido à saturação. Agora, se eu estou com minha mãozinha aqui embaixo, ou seja, eu otimizei para a mesma carga, eu levo o pontinho para baixo. Então, minha trajetória é outra. Então, o sistema vive mais dentro da vida útil e se afasta mais tempo tem para antes de ser derrubado. Né? Então, se eu tiver um pontinho, uma carga aqui, vamos dizer assim, onde está minha mão, eu tenho uma carga de trabalho aqui. Se eu me projetar para cima, eu estaria com um ponto vermelho aqui, ponto de operação na curva 1.
que significa isso? Vida útil já ficou para trás. Eu estou a caminho da saturação. Agora, se eu estiver na curva 3, a vida útil continua do sistema. E a saturação se afastou mais. Está claro isso? Pessoal? Onde que eu encontro o pontinho? Tá? Vamos dar outro exemplo. Se eu estiver com uma carga de trabalho aqui, ó, nesse ponto aqui, onde eu estou traçando essa linha aqui. Tá? Vida útil do sistema ficou para trás. Ficou para trás. O que me espera? Superutilização, cair o sistema, porque eu estou caótico aqui, ó. Agora, se eu tivesse feito uma otimização, eu estaria onde? Eu estaria aqui. Ainda tenho um pouquinho de vida útil, ainda tenho vida útil não. A vida útil ficou para trás, mas a superutilização ficou um pouco mais distante. Agora, se eu tivesse nessa curva 3, eu estou com vida útil e a superutilização está mais longe ainda. Perfeito? Beleza. Tá? Essas são análises muito importantes que a gente tem que fazer. Muito bem, pessoal. Então, termine essa parte. Tá? Então, até etapa 6, pessoal, eu trabalho com ações corretivas. Até aí, eu faço correções. Tá? Correções. A partir da etapa 7, eu faço... A partir da etapa 7, eu me preocupo no futuro. Então, eu espero ficar até a etapa 6 durante 1 ano, 2, 3, 4 anos. Tá? Tipicamente 3, 4. 5 é um ideal. 5 é um ideal. Tá? Eu quero ficar até longo tempo, tá? Otimizando o sistema. Por quê, pessoal? Quando eu entro na etapa 7, significa o quê? Que eu já estou visando investimento em hardware. Tá? Ou seja, vamos pensar que eu otimizo o sistema. Eu saí da curva 1, fui para a curva 2 e estou na curva 3. Pessoal, eu já esgotei tudo que eu tinha. Eu já esgotei, já não tem mais para fazer. O que acontece? Se eu estiver na curva 3 e já não tiver muita coisa para mexer na otimização, se a carga continuar aumentando, o sistema derruba. Tá? O sistema derruba. Se a carga continuar aumentando e eu não tiver nada para mexer. Primeiramente, pessoal, se eu estiver trabalhando onde está meu mouse, a vida útil do sistema ficou para trás há muito tempo. Já ficou para trás aqui, ó. Já ficou há muito tempo. Só que eu deixei o sistema cada vez recebendo mais carga, embora não atende mais a demanda inicial. Não atende mais os limites de qualidade inicial. Então, eu já me encontro nesse ponto. E o que resta fazer aí? O que resta? Só comprar hardware agora. Agora, para comprar hardware, eu não quero sair comprando hardware. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero, com o novo hardware, eu vou ter uma nova curva de desempenho, porque o hardware também afeta o desempenho. Então, o que eu quero é levar essa curva 3 para uma curva 10, mais na frente. É isso que a mudança de hardware produz. Faz uma mudança drástica na curva. Me leva para um instante 10 para frente. Tá? Mas aí eu quero que fique na curva 10. Na curva 10 por 3 anos. Com uma disponibilidade de 30%. Então, eu tenho que propor um hardware
que esteja dentro dessas condições. Sim, pessoal? Perguntas? Me entenderam isso? Né? Normal, ou seja, a etapa 7 já é coisa para o futuro. – 90% das empresas não fazem isso. Não olham no futuro. Só olham até resolver pepino. Então, eu preciso olhar para o futuro. Mas, quando que eu devo de começar a olhar no futuro? Essa é uma pergunta interessante. Alguém me dá uma resposta? Quando que eu devo de começar a olhar o futuro? Quem me dá um resumo dessa regra? Acho que quando você tipo assim, quando você souber que vai ter algum aumento de carga, né, ou não sei, algum aumento de uso. Sim. Sim, mas só isso? Ah, não, deve ter mais coisa. Mas me fala mais coisas, que é o que mais interessa. Tá, Ó, tem tanta variável. Tem a ver com o que eu falei minutos atrás. O aumento de carga de por si não significa que você tem que olhar o futuro, não. É quando esgotamos, já estamos esgotando todos os nossos esforços de otimização. Né? Ou seja, quando não temos mais para otimizar, né? Não temos mais para otimizar, e a carga continua aumentando, então eu já tenho que me preocupar. Agora, Vitor, não posso deixar o sistema chegar aonde está meu mouse girando, não. Ou seja, por aqui eu já estou olhando o futuro. Ou seja, claro, que em qualquer momento eu posso olhar o futuro, concordo. Mas o que é alarmante? Quando a vida útil ficou para trás, a carga está aumentando e eu já não tenho mais nada para mexer, para otimizar. Já está otimizado. Já não há ganhos muito expressivos. Então, aí eu tenho que olhar o futuro para saber como que a carga aumenta, para saber qual é o tempo de resposta futuro, utilização futuro. Pessoal, agora eu quero calcular tempo de resposta futuro, utilização futuro, frente a uma carga aumentando continuamente, e aí eu tenho que propor um novo hardware. Para isso, eu tenho que modelar matematicamente meu sistema. Posso utilizar a técnica do eu acho? Pode. Mas a técnica do eu acho, vamos trocar esse disco por outro, vamos trocar mais um servidor, é uma técnica sujeita a erros. Né? Mas, como nós vamos ver mais na frente, depende de quem fala eu acho. Né? É uma técnica aceita. Porém, pessoal, o que nós vamos estudar é fundamentação matemática para propor um novo hardware. Ok? Pessoal, perguntas? Vitor, tá claro, não é, Vitor? Sim, ficou tudo claro. Sim. Stefani? Tá claro, Stefani? Daniel? Claro isso, professor. Sim. Daniel, me indica um colega seu para eu fazer uma pergunta? Ah, tem que ser ele, né, professor? João Pedro. João... Claro. Melhor aluno do curso de engenharia de computação. Ô, Jones, muito bem. Você tá aí, João? Olha só, pode mandar um e-mail para ele, viu, Daniel? Ué, professor, ele estava aqui agora. Eu estava até conversando com ele. Ele deve sair literalmente agora. Deixou o microfone. Só o nome dele deixou aí, hein? Tá certo. Deve ter que pegar água. Se ele voltar aqui, eu te aviso. Aí você pode chamar ele.
Tá certo. Pessoal, é o seguinte. Fechei essa etapa. 6. Eu vou, não tendo perguntas, eu não vou começar a etapa 7 hoje, não, porque eu preciso de todo o horário para falar da etapa 7. O que é etapa 7? Previsão da carga futura. Eu vou criar um modelo matemático para olhar quanto a carga vai aumentar no próximo mês, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses. Então, eu preciso de uma aula inteira. Em 15 minutos não consigo passar, tá? E fazer um exercício prático também com vocês. Tá? Então, vou parar por hoje. Eventualmente, vamos parar por hoje nossa aula. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Está tudo tranquilo. Eu tenho, não é sobre isso em específico. Esse material que você usa, ele está em algum lugar? Está no Canvas, nas páginas. Em Canvas, nossa disciplina, em Canvas, eu fui criando cada página por cada aula. Tá? Só um minutinho. Lá está o vídeo. Porém, na página, a primeira página, olha pela data, tá? Pela data de criação, a primeira página que foi criada, eu estou disponibilizando esse material aí. Ah, entendi. Tá? Então, beleza. Você tem aí o Canvas aí na sua frente? Sim. Tá aberto Entra aqui aí, já. entra aí. Chega até a primeira página em data. Deve ser em fevereiro, mais ou menos. Eu acho que eu vi aqui. Tem as aulas, né? Tem o título aqui com as datas, né? Não é isso? Isso. Mas se você olhar, tem uma página aí que é aula introdutória. Não é aula introdutória. É a primeira, você achou lá? Eu acho que sim. Tô Deixa vendo eu tô todas aqui. Eu estou tentando também confirmar aqui, está tudo certinho. Estou vendo minhas páginas. É onde fala aula introdutória, modelagem e avaliação de desempenho. No final, tem um material. Tem até o material 4. Hoje eu vou terminar postando mais. Tá? Porque já tem até o 7. Material até o 7. Ah, achei. Quem tiver lá dentro, aí tem uns links lá embaixo, né? Isso. Achei. Tá? Não, Está beleza. faltando a 5 e a 6. Os slides 5 e 6 que eu vou disponibilizar agora para vocês. Tá? Tranquilo. Tá certo, pessoal. Então, fechamos por hoje, tá? E nos encontramos na quinta-feira, então. Beleza? Beleza, pessoal. Valeu. Tá bom, pessoal. Um abraço para quinta. vocês. Obrigado. Até quinta. Falou. Até. Até mais.